Olá, bom dia, quarta-feira, 6 de novembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira a gente convida vocês para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Vamos começar o episódio de hoje pedindo a ajuda de vocês. Votem na gente no prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. As votações vão até 22 de novembro e precisamos dos votos de vocês para estarmos entre os 5 primeiros que participarão da cerimônia de entrega dos prêmios. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br. prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Vocês podem votar uma vez por dia. Chegamos até aqui graças a vocês. Muito obrigado pela sua ajuda. Donald Trump venceu. Começamos com notícias dos Estados Unidos, onde Donald Trump está de volta à Casa Branca. Ele será o 47º presidente na história dos Estados Unidos. Victory for the American people that will allow us to make America great again. Donald Trump fez o seu primeiro discurso da vitória diante de uma multidão eufórica na cidade de West Palm Beach, na Flórida. Ele promete uma nova era dourada para os Estados Unidos e diz que o eleitorado lhe deu um mandato sem precedentes. Até o fechamento desta edição, Donald Trump já tinha ganhado em todos os estados onde ele era projetado vencedor, além de ganhar os cruciais estados pêndulos da Geórgia, da Carolina do Norte e da Pensilvânia. Eram necessários 270 votos no colégio eleitoral e Trump deve ultrapassar a barra dos 300. Donald Trump venceu e conseguiu também ganhar no voto popular, ou seja, no colégio eleitoral e no voto simples, ele obteve um avanço diante da sua adversária, Kamala Harris. O que se anunciava como um voto apertado por vários institutos de pesquisas se revelou, na verdade, uma eleição em que o republicano mostrou força em todas as partes do país. Esse é um impressionante retorno político do homem que governou os Estados Unidos entre 2016 e 2020, foi responsabilizado pelo ataque ao Capitólio e também foi oficialmente considerado culpado num processo criminal por fraude ao comprar o silêncio de uma atriz pornô via suborno antes das eleições de 2016. Donald Trump, então, será o segundo presidente na história dos Estados Unidos a servir em 2 mandatos não consecutivos e o primeiro a ser eleito mesmo depois de ser considerado culpado em um processo criminal. Ele terá como vice-presidente J.D. Vance, 40 anos, ex-fuzileiro naval, senador de Ohio e considerado como o herdeiro político de Donald Trump. Do lado de Kamala Harris, o comitê de campanha dela anunciou que a vice-presidente não faria discurso durante a noite nos Estados Unidos. O clima é de decepção e os eleitores democratas se mostravam atônitos, perdidos. Kamala Harris liderou a campanha democrata depois da desistência, em julho, do presidente Joe Biden em concorrer à reeleição. Foram poucos meses de campanha, apesar de ter gasto o maior montante na história eleitoral americana, que ultrapassou os 3 bilhões de reais. Mesmo assim, o descontentamento com a política econômica de Biden e com temas como imigração fizeram o eleitorado indeciso ignorar os esforços de Kamala Harris. Agora, o Partido Democrata entrará em um período de reflexão para compreender as outras grandes razões dessa enorme derrota. Donald Trump ampliou sua margem em eleitores latinos, negros e nos subúrbios. Além disso, em meio à demonstração de força de Trump, o Partido Republicano também avançou no Senado e agora vai controlar a casa com 51 senadores, contra 42 democratas. Já na Câmara dos Deputados, o Partido Republicano também pode obter grande parte dos assentos. E olha, as notícias sobre a reeleição de Trump já têm efeitos na economia mundial. Nas bolsas da Ásia, o dólar se valorizou e o euro conhece um recuo nas primeiras horas desse dia histórico. Além disso, com as promessas de controle da imigração e a redução massiva de impostos, a expectativa é de uma pressão sobre a inflação americana. E a gente também vai ficar de olho nas consequências dessa eleição de Trump para o mundo, principalmente na agenda de meio ambiente e em conflitos como o do Oriente Médio e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e não deixem de votar no nosso podcast para ficarmos entre os finalistas dos melhores do ano. Obrigado a vocês que já nos deram 5 estrelas no Spotify. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais!